Rota 66. Pare de reclamar, aprenda com as dificuldades. Os desencontros, as dificuldades, as tribulações da vida são apenas circunstâncias que Deus bondosamente nos concede. Vamos festejar, vamos festejar. Chegamos ao último estudo do livro de Gênesis. Esse é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Quantas lições tivemos neste primeiro livro da Bíblia? Mas ainda falta a última, lições de vida em meio a 2 funerais. É o que o professor Luiz Saião vai extrair do capítulo 50 de Gênesis. Homero dizia: os homens são como ondas. Quando uma geração floresce, a outra declina. Eu, Beltrão, na minha filosofia, diria: para morrer basta estar vivo. Mas, afinal, quem morreu? Uns minutos de silêncio para ouvir essa aula. Não se preocupe, meu querido ouvinte, a notícia não é tão triste assim. Temos o final do livro de Gênesis, depois de já termos feito mais de 40 programas do Rota 66, estamos terminando o livro de Gênesis no capítulo 50, quando nós lemos o seguinte na Nova Versão Internacional da Bíblia: José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel, e eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. A morte de Jacó acontece no final do capítulo 49. E agora, José, seus irmãos, o Egito, choram muito pela morte do grande patriarca que acabara de falecer. Eles estão então tristes, e o corpo de Jacó, conforme a promessa feita por José, é levado para a terra de Canaã. E diz a NVI: assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Maquipela, perto de Manre, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron o Hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Quando vamos um pouquinho mais adiante, depois do versículo de número 24, o texto bíblico vai nos apresentar no final de Gênesis o segundo funeral desse capítulo. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestasse um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Portanto, o capítulo 50 traz o desfecho da história com a morte de Jacó e depois com a morte de José. Mas, antes de José morrer, em meio a esses dois funerais, nós temos um texto muito precioso que vai do versículo 15 até o versículo 21 e nos mostra lições de vida surpreendentes. Lemos no versículo número 15, a partir do 15, na verdade, na NVI, o seguinte: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos.
O surpreendente é neste final de capítulo, quando José está agora sozinho com seus irmãos, seu pai não está mais presente, os seus irmãos acabam mostrando o resultado normal e final da vida de uma pessoa que não é trabalhado por Deus, ou que não se permite ser trabalhado por Deus. O que nós observamos na ação, no comportamento, na maneira de ser dos irmãos de José? Eles estão cheios de medo, sem razão nenhuma. E apesar de estarem cheios de medo, sua conversa é muito religiosa. Eles insistem em dizer que o Deus do teu pai, assim falam para José num discurso religioso vazio. Estão cegos de paranoia. José já os havia perdoado, José já havia tratado bem de todos eles, mas eles estão perseguidos pelo seu próprio sentimento de culpa e estão dominados por uma espécie de paranoia assustadora. E, portanto, como querem apenas salvar a pele, estão com medo que José, de alguma forma, possa prejudicá-los, inventam uma mentira, dizendo que o pai havia pedido para José perdoá-los, sendo que nada disso havia acontecido. Eles usam o próprio pai, que não pode falar nada nessa hora, e estão tão apavorados que negociam qualquer coisa. Chegam diante de José e dizem: somos teus escravos. Veja como está a situação de alguém que não foi trabalhado por Deus, enquanto José mostra-se bem diferente disso. Prosseguindo, o versículo 18 nos diz, na NVI, que depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos, conforme nós já dissemos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Ao contrário dos irmãos, José havia sido burilado por Deus, trabalhado através das lutas e tribulações, e ele está em contraste com seus irmãos. José mostra que, ao contrário dos seus irmãos, ele venceu o seu passado. Ele é capaz de dizer: olha, vocês tentaram me prejudicar, sem nenhuma atitude negativa no coração. Ele não reage mal. Ele sabe lidar com a situação do passado tranquilamente. Ele tem poder na mão. Ele é o próximo depois de Faraó, mas ele não usa poder para fazer absolutamente nada contra os seus irmãos, nem para lhes ensinar alguma lição. Ele muda o ódio em amor. É surpreendente ver como José tem misericórdia dos irmãos. Quando ele recebe o recado, ele chora. O seu coração está absolutamente liberto por uma compreensão correta da vida. Ele está preocupado com os irmãos. O texto vai nos mostrar que ele quer sustentar os irmãos. Ele está preocupado porque os irmãos estão com medo. Ele tranquiliza, a sua atitude é surpreendente. E a razão principal porque José se preocupa com seus irmãos, os consola, lhes dá sustento, não tem amargura, não tem rancor, não tem nada de negativo no coração, é porque José enxerga Deus como o Senhor da história. Ele diz muito claramente no versículo 20: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José nunca se percebeu como o centro da história. José nunca se percebeu como uma vítima. Ele sabia que através do sofrimento, dos conflitos familiares e dos problemas da sua família e da sua casa, Deus estava no controle, agindo de maneira a construir um futuro abençoado. Então, no meio dos dois funerais que terminam o capítulo 50, nós vamos descobrir as lições de vida mais impressionantes, mais surpreendentes e abençoadoras, que certamente desfecha o livro de Gênesis aqui, abençoando com muita intensidade o fundo do seu coração. Que Deus nos abençoe.
Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Você está ouvindo o nosso último estudo em Gênesis, lições de vida em meio a 2 funerais. Gênesis, capítulo 50. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo, locução Beltrão, uma realização transmundial. Fique agora com a segunda parte do programa e encerre de vez suas dúvidas. Muito bem, Saião, já estou com saudades do livro de Gênesis. Foi uma longa jornada e foi uma aventura emocionante. Eu acho que o nosso ouvinte que participou desta aventura aí se emocionou junto com a gente. E agora chegamos aqui, 2 funerais. Jacó virou múmia. Que história é essa, Saião? Ele foi embalsamado mesmo? Como é que vamos entender esta situação, sendo ele um hebreu? Pois é, Alberto, olha, a pergunta é muito interessante e antes da descoberta assim, dos segredos da arqueologia, talvez alguém lendo isso achasse muito estranho, mas a verdade é que nós sabemos hoje que os antigos egípcios tinham uma medicina muito avançada, surpreendentemente capaz até de fazer operações no cérebro, algo muito além do que nós imaginávamos. E nós hoje sabemos que o embalsamamento era uma realidade no Egito. Nós temos os faraós que foram preservados, e é tão impressionante que há casos de pessoas que foram embalsamadas e estão assim muito preservadas, alguns têm até dentes, é surpreendente. Tem gente que nem com vida tem dente, né? Pois é, então em algumas múmias antigas nós encontramos, né? É muito improvável que Jacó tenha recebido um embalsamamento faraônico. Os egípcios costumavam tirar por meio, através do nariz e da boca, todas as vísceras, tirar o cérebro, né, as vísceras, o estômago, todas essas coisas que pudessem apodrecer internamente. Eles enchiam de produtos e conheciam detalhes de substâncias que de fato ajudavam a preservar muito o corpo. Além disso, o clima do Egito também favorecia bastante a preservação da própria múmia. Os hebreus já tinham uma visão bem diferente. O corpo era um negócio mais sagrado por causa da própria esperança da ressurreição, ainda que a gente não tenha como definir os detalhes disso na época de Jacó, mas é mais provável que ele tivesse recebido um embalsamamento mais para a viagem, para ser sepultado lá em Canaã, e não algo tão detalhado assim. Então, na minha perspectiva, é provável que Jacó tivesse recebido bastante produtos e bastante óleo e certas substâncias que pudessem preservá-lo para o sepultamento em Canaã. Mas é uma realidade que nos ensina muito na antiguidade. Bom, se isso intriga os egiptólogos até hoje, né? Que dirá nós aí que estamos estudando e entendendo o texto. Agora fica uma curiosidade. O povo vai para Canaã atender aí, fazer o exercício aí do funeral, atender o último pedido de Jacó. Por que será que eles não ficaram lá? Não seria uma oportunidade? Bom, gente, já terminou nosso estágio lá no Egito, já passou a fome, vamos voltar à vida normal, à rotina. Por quê? Pergunta interessante. A gente vai descobrir no livro de Gênesis que a movimentação das pessoas e do povo está muito relacionada com os propósitos divinos. É interessante que ninguém se muda sem mais nem menos. Geralmente nós vemos mudança quando há uma necessidade, a fome faz o pessoal se movimentar, ou então o chamado divino. Então o que acontece? Os irmãos de José, eles não estão assim muito preocupados, né, com a questão da terra. Parece que eles não estão com a mente muito voltado para as promessas, não. A situação no Egito está boa, está estabilizada, está tranquila. Todo mundo tem emprego. Está bom, eles prosperaram, está tudo tranquilo. Então eles vão até a terra, né, e tomam a opção de ficar no Egito. Geralmente as coisas acontecem
por uma espécie de pressão divina. Até no Novo Testamento, a igreja primitiva só começa a se mexer e evangelizar diante de uma perseguiçãozinha. Isso ajuda bastante. Como homem preguiçoso, não é verdade? Geralmente as coisas são complicadas. Falando em homem preguiçoso, vamos falar um pouco sobre os irmãos de José, que nos chama muita atenção no verso 15 até o verso 21. Essa resistência da ação de Deus nas suas vidas, né? Como é que é não deixar Deus trabalhar no coração? O que é interessante é que, de fato, o texto em nenhum lugar diz que os irmãos de José resistiram à ação divina. O texto mostra uma coisa um pouquinho diferente, mostra que eles foram pelo caminho normal de todo mundo. Eles tiveram experiências difíceis e negativas e complicadas na vida, vieram do mesmo lar que José veio. E aí nós vemos um contraste entre eles e José, mostrando que José aprendeu e cresceu com as experiências negativas de uma maneira a ser conduzido por Deus. O que fica claro é que os irmãos não têm essa relação com Deus. Eles seguem o curso normal e natural da vida. Religiosos apenas. Religiosos apenas. Então isso mostra para nós que se nós não pararmos e não atentarmos e não aprendermos com as experiências que Deus nos permite passar, nós vamos seguir um caminho natural que geralmente não é muito positivo e muito bom. Por isso, é melhor prestar atenção à maneira como José encara a vida do que os irmãos que não estão alinhados com a percepção correta de Deus. Muito bem, Sayão. E você que está nos ouvindo agora, provavelmente você está perguntando, bom, e por que José foi diferente, né? Tão bondoso, tão poderoso ao mesmo tempo, e assim mesmo ele age de uma certa liberalidade com seus irmãos. Isso é talvez o elemento mais surpreendente de toda a história de José. Por quê? Porque por mais maravilhosa e talvez excelente que seja uma pessoa, quando essa pessoa concentra muito poder na mão, aí que nós vamos ter uma ideia bem clara de quais são as suas reais intenções. O surpreendente é que José está diante de irmãos que o machucaram, que o feriram e que estão totalmente debaixo do seu poder, e ele é um dos homens mais poderosos do mundo. E ele não faz nada, pelo contrário, ele tem dó dos irmãos, ele promete sustentá-los, né? Imagina você chorar de misericórdia de alguém que o machucou fisicamente. É surpreendente. Isso mostra como José realmente foi trabalhado por Deus, e por isso ele pôde chegar à posição que ele chegou. Aqui está a grande lição. Muita gente chora porque ele gostaria de ter tanto de dinheiro, ele gostaria de ser mais abençoado, ele gostaria de ter tantas coisas, mas Deus, na sua bondade, às vezes não permite que a pessoa possa ter tanta colheita antes do devido amadurecimento, porque o resultado será muito mais complicado e muito mais negativo. O mais complicado é que tem muita gente que fica amargurado. Puxa, eu não tenho isso, eu não consegui aquilo, porque me fizeram isso, né? Exatamente, é ao contrário da perspectiva de José. Tá certo. O livro de Gênesis, no capítulo 50, verso 24, está terminando. E aí fala que Deus visitará. O que significa este termo no hebraico ou no texto em si? E para terminar minha série de perguntas, os ossos do barão. Os ossos de José foram embora, e aí? Pois é, acho que na verdade não tem muito barão aqui, por enquanto só o José. Alberto, você está colocando um barão a mais aqui, olha lá, hein? É para ilustrar, vai. É para ilustrar, tá certo. Versículo 24, ele diz, de fato, no hebraico, o verbo pakad, né, que significa visitar, que a NVI corretamente traduz com a ideia de que Deus haveria de intervir. Às vezes Deus visita com julgamento ou Deus visita com auxílio. Então o sentido correto é esse. É uma promessa que Deus haveria de, no futuro, trazer a bênção para o povo, tirando da terra para levá-los para a terra da promessa, conforme nós vemos desde o início da promessa de Deus para o primeiro patriarca Abraão.
E o que nós vamos descobrir é que ele haveria de levar os ossos de José dali. José foi embalsamado no Egito também, talvez de maneira semelhante a Jacó, pode ser talvez um pouquinho mais detalhado, mas de novo permanece aquele conceito. Ele acaba sendo sepultado mais tarde em Siquém, ele estará junto com os seus antepassados na terra da promessa, porque a relação com a terra, a relação religiosa com o sepultamento é muito importante, muito séria, não pode ser deixado para um segundo plano. Então José também, apesar de todo o seu histórico, vai ser levado mais tarde para a terra de Canaã, saindo definitivamente do Egito. Eu não sei você, meu amigo que nos acompanha, mas eu adorei esse estudo, esta série em Gênesis. Saião, muito obrigado pelas explicações, pela exposição. E vamos em frente, temos que preparar outros estudos para estarmos aqui. E eu convido você agora para ouvir a aplicação desse estudo de hoje. Hoje no Rota 66 nós estudamos o capítulo 50 do livro de Gênesis, Lições de Vida em Meio a 2 Funerais. Vimos como José foi abençoado por Deus de tal forma a saber lidar com as dificuldades mais complicadas da vida. Vimos aqui o funeral de Jacó e também o funeral do próprio José. Aqui terminamos o livro de Gênesis, que nos conta as origens do homem, as origens do pecado, as origens da civilização e as origens da esperança da promessa salvadora que Deus estende a todos na pessoa de Jesus Cristo. O livro de Gênesis, dividido em duas partes, a história inicial, a história primeva, como é chamada pelos teólogos, do capítulo 1 até o 11, e a história patriarcal, desde a escolha de Abraão até chegar ao capítulo 50, do capítulo 12 ao capítulo 50, até o surgimento da nação de Israel a partir da família de Jacó. E o desfecho desse livro traz uma lição muito importante para todos nós. José, depois de sofrer tudo o que ele sofreu, foi alguém mais do que abençoado por Deus, enquanto seus irmãos, poupados do sofrimento, mostraram uma postura muito mais problemática e difícil para com a vida. Por isso, você que está enfrentando dificuldades, você que enfrenta tribulações, você que não compreende os caminhos da vida, a palavra para todos nós e para você é a seguinte: pare de reclamar, aprenda com as dificuldades. Os desencontros, as dificuldades, as tribulações da vida são apenas circunstâncias que Deus bondosamente nos concede para que nós tenhamos o treinamento devido, para que nós possamos receber o aprendizado de lições inesquecíveis e fundamentais para encararmos a vida. Se você passar nesses testes, se você crescer do jeito que Deus deseja que você venha a crescer, certamente a sua vida será uma bênção. Deus o colocará numa posição de honra para que a sua vida, como a de José, seja uma bênção para tantas pessoas. José sabia que Deus tornou tudo em bem para que fosse preservada a vida de muitos. Nossa oração é que Deus faça o mesmo com você. Aqui jaz. Opa! Quero apenas dizer que acabamos uma série dessa longa jornada no Rota 66 que volta nessa sintonia e nesse mesmo horário. Não perca! Um forte abraço do Beltrão e até lá! Veja o site www.transmundial.com.br e até lá!